Apocalipse capítulo de número 2, diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e que anda entre os 7 candeeiros de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e não são, e tu os achastes mentirosos, e sofreste, e tendes paciência, e trabalhastes pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do teu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Amém. O livro do Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente haveriam de acontecer. E por sua vez, Deus escolhe um dos 12 apóstolos, João, o amado, que reclinava sua cabeça sobre o seio do Senhor, que desta feita está exilado em uma ilha chamada Pátimos. E este João, compartilhando as profundas revelações de coisas que aconteceriam naquele tempo e também no nosso tempo, a partir do versículo de número 9 do capítulo 1, ele se expressa dizendo: porque eu, João, que também sou o vosso irmão e companheiro nas aflições, no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava em uma ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. E fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve-a no livro, e envies às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. E virando este João para ver quem falava com ele, ele viu 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Os seus cabelos não são esvoaçantes entre o misto de suor e sangue que expunha o seu sofrimento na cruz, mas agora são brancos como a lã e como a neve. Os seus olhos não remetem mais à fraqueza de alguém que sorveu um cálice que continha um sofrimento sem precedentes, mas agora brilham como chamas de fogo. Os seus pés não são mais os pés, como, aliás, os pés que foram afixados na haste vertical da cruz, mas agora estão brilhando como um latão reluzente, como se houvesse sido refinado em uma fornalha por 7 vezes. As suas vestes não estão mais nas mãos dos soldados que disputavam e lançavam sorte para ver quem ficaria com elas, mas agora são estendidas até os seus pés. A sua voz não é mais fraca, dizendo: Deus meu, por que me desamparastes? Ou tenho sede por conta da sua profunda desidratação. E o salmista diz que a sua língua em um dado momento se apegou ao céu de sua boca, mas agora a sua voz é como voz de muitas águas. Na sua cabeça não havia mais uma coroa de 72 espinhos pontiagudos que a feriam, mas existiam muitos diademas. E ele coloca sobre João a sua mão direita, porque quando João tem aquela visão, ele cai aos pés do Senhor como morto. Mas o mesmo diz a João: não temas, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que um dia esteve morto, mas vivo estou, e eu tenho as chaves da morte e as chaves do Hades, ou do inferno, ou do Sheol. E o mesmo que se revela a João no capítulo de número 1, começa a conceder-lhe uma revelação agora no capítulo de número 2, através de uma carta destinada ao anjo da igreja que estava na cidade de Éfeso.
A cidade de Éfeso, durante o governo de César Augusto, ela se tornou a capital da província romana, denominada Ásia Menor, que hoje é a parte ocidental da Turquia. Até então, Pérgamo era a capital. Essa era uma grande metrópole de aproximadamente 500 mil de habitantes e conhecida pelo seu pujante e destacado centro mercantil. Era nesta cidade onde existiam 3 templos de uma deusa, chamada pelos gregos de Artemis e conhecida popularmente como Diana, a deusa da fertilidade, sendo que um destes templos estava inseridos entre as 7 maravilhas do mundo antigo. Uma cidade tomada por uma depravação moral, uma idolatria generalizada, mas a história nos revela que foi lá em que Paulo realizou a sua obra de maior sucesso. Foi a cidade onde ele passou mais tempo dentre as suas viagens missionárias. Um dia Apolo pregou lá, um dia Timóteo se tornou um jovem pastor, apacentando um rebanho de Deus que estava ali plantado naquela cidade. E posteriormente este João se torna o pastor responsável pelas 7 igrejas que estavam na região da Ásia, sendo a igreja de Éfeso a sede central das igrejas que compunham aquela região. Ao lermos o capítulo de número 2, é fácil notarmos que esta igreja possuía algumas características louváveis e mencionadas pelo próprio Jesus aqui neste texto. Dentre elas, a primeira que Jesus vai fazer menção é exatamente as suas obras. Esta igreja não era uma igreja que se mantinha tácita, parada, inerte, sem movimento. Pelo contrário, era uma igreja que tinha obras, resultado de um trabalho e obras conhecidas diante de Deus. Não era uma igreja que se mantinha com os braços cruzados, era uma igreja que trabalhava, era uma igreja que se movia. E do meu ponto de vista, dentre as 7 igrejas, esta igreja talvez seja a igreja que mais se pareça com a igreja do século 21. Uma igreja que tem obras, uma igreja que tem uma história, uma igreja que tem um trabalho sendo executado, um trabalho que foi executado e uma grande meta de um trabalho ainda a ser realizado. Esta igreja havia entendido que um dia o escritor aos Hebreus ensinou que devemos correr a carreira que nos fora proposta com paciência. E quando eu penso em correr, porque às vezes eu me arrisco a correr por aí, logo o que me vem à mente é a ausência de paciência, porque quem corre está com pressa e quer chegar rápido. Esta igreja havia aprendido o santo mistério de esperar sem perder as expectativas. Ela sabia esperar perseverando. Ela sabia aguardar, mas com as mãos no arado. Ela esperava, ela tinha paciência e ela perseverava. Essa igreja não aceitava qualquer apóstolo, profeta, pregador que se apresentava a ela como profeta. Ela punha o tal à prova. E qual era a regra mestra que esta igreja tinha para discernir se o apóstolo, se o profeta, se o pregador era de Deus ou não era? Era justamente o fundamento dos apóstolos, o fundamento que é Cristo. Ela tinha os ensinos apostólicos como base, como regra de fé, para enxergar se aquilo que era dito, profetizado, ensinado, se enquadrava ou não. Se se enquadrasse, ela aceitava. Se não se enquadrasse, ela considerava o tal como um charlatão e ponto. Esta igreja tinha como régua para medir o que era de Deus e o que não era de Deus, a palavra de Deus. E esta, irmãos queridos, deve também ser a nossa regra de fé. A nossa forma de medir se é de Deus ou não é. Não podemos caminhar partindo dos nossos pressupostos, achismos ou experiências próprias e absolutizarmos verdades acerca do mundo espiritual partindo daquilo que eu sinto, porque o sentir caminha diante de alguém que ainda está alimentando-se com leite. E chega um momento que você acaba nem sentindo tanto mais, mas mesmo sem sentir, você crê. Porque Deus te leva a uma maturidade que você não precisa sentir nada. Você simplesmente crê e nada é capaz de abalar a sua fé. Então o que nós temos que acreditar
é na palavra de Deus. Ela é a profecia verdadeira. E eu não, senhores, pelo amor de Deus, estou dizendo que eu não creio em profecia. Eu sou fruto de uma profecia, de uma boca de uma mulher que, quando eu fui desenganado pelos médicos, a minha mãe levou para uma tal crente orar, e ninguém sabia diagnosticar o que eu tinha, e aquela crente me levantou para os céus, e Deus tomou a boca dela e disse: eu te entrego às nações como um profeta. E hoje eu estou aqui profetizando a palavra de Deus. Agora, eu vou dizer a verdade aos irmãos, a maioria, infelizmente, não sei se talvez é um culto público, mas eu tenho que dizer isso, a maioria das profecias que eu já ouvi na minha trajetória, pelo menos 70% delas, exatamente. Quantas vezes eu fui ao culto precisando de uma cajadada? Quantas vezes eu estava no culto precisando ouvir: põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer e não vai viver. E eu ouvia: eu estou contigo, não temas, continue do jeito que você está. Eu coleciono chaves de carros, casas e apartamentos que eu recebi ao longo dessa minha trajetória, porque eu prego desde os meus 11 anos de idade, estou com 32, então eu já ouvi muita coisa. E há muitos crentes que caminham seguindo esses ditos profetas, que na melhor das hipóteses, se é que eu posso dizer assim, profetizam conforme o seu coração, e na pior das hipóteses, profetizam conforme a vontade de Satanás. Porque a profecia, ou ela vem de Deus, ou ela é do homem, ou ela é do próprio diabo. Então esse é um caminho muito meticuloso e cuidadoso, que nós devemos sermos prudentes. Porque a maior de todas eu creio em profecias com todo o meu coração, mas eu também creio de igual modo que tudo que Deus quer que eu saiba está registrado em sua palavra. Por que nós encontramos crentes que estão desanimados, estão desencantados? A palavra é essa de Deus, porque alicerçaram a sua fé em promessas de homens, e na medida que as coisas não aconteceram, eles simplesmente se decepcionaram de Deus, se decepcionaram de igreja, se decepcionaram de pastores, porque se alicerçaram em promessas de homens. Mas você deve se alicerçar na palavra de Deus. Ele disse a Jeremias: Jeremias, o que tu vês? Eu vejo uma vara de amendoeira. Então viste bem, olha bem para ela, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Se Deus te prometer algo, meu irmão, passa os céus e passam a terra, mas a palavra de Deus não passa, vai se cumprir para a glória dele. Eu gosto de uma afirmação de Lutero que dizia que ainda que faça chover fogo dos céus, se você não encontrar subsídio na palavra, não creia. Nós somos o povo da Bíblia. Nós somos conhecidos, antigamente nós somos chamados de Bíblia, porque a nossa regra de fé é a palavra de Deus. E este povo aqui, esta igreja, tinha o fundamento dos apóstolos como base para discernir se era de Deus ou não era. Esta igreja trazia consigo as marcas do evangelho de Jesus, que não é um evangelho de facilidade, de positividade, de mar de rosas. Hoje eu li um teólogo que dizia que a vida do cristão não é um mar de rosas, mas é um campo de batalha, e eu concordo plenamente com isso. É uma igreja que sofria, ou não, vejamos o que diz o texto: ela sofria por causa do nome de Jesus e não desfalecia. E os irmãos sabem que o sofrimento, ele faz parte da nossa vida, é pedagógico. Deus usa o sofrimento para nos moldar. Deus usa o sofrimento para nos alinhar, para nos deixar do tamanho certo. E por mais que nós venhamos sofrer muito nesta vida, o que é uma vida de sofrimento comparado a uma eternidade com Cristo nos céus? Paulo disse que as aflições desse tempo presente não se dão para comparar com a glória que nos será revelada. Eu sempre digo que eu me encanto com algumas coisas aqui da terra. Por exemplo, eu amo criança. Eu olho para as crianças e eu vejo Deus. Eu amo a natureza. Eu às vezes saio para pedalar, não fui com Isaías ainda, mas vai dar certo. E eu vejo essas matas, o amanhecer do dia, o sol, e eu fico enaltecendo o Senhor, porque eu vejo Deus. Eu amo comer. Alguém mais compartilha desse amor?
Beber um copo de água quando a irmã salga a comida, não é bom? Você está cansado, aliás, você está com muita sede, a irmã salgou a comida, você bebe um copo de água, que prazeroso que é. Tiago diz que todo dom perfeito, toda dádiva perfeita provém do Pai das luzes, onde não tem mudança e nem sombra de variação. Então, Deus é a fonte de toda a bênção, de todo o prazer puro que nos encanta aqui na terra. Agora imagina como será quando estivermos diante desta fonte bendita. Esta igreja sofria por causa do nome de Jesus, e o sofrimento não era capaz de abalar as suas convicções, a sua fé, porque esta igreja continuava caminhando. Isso se encaixa muito com a gente. Mas pasme os senhores e as senhoras presentes aqui esta noite, que esta mesma igreja, em que ora eu acabei de vos refrescar a memória concernente algumas das virtudes que compunham o seu caráter, foi censurada pelo Senhor Jesus aqui nesse texto, pelo abandono do seu primeiro amor. Jesus disse: eu conheço as tuas obras, sei do teu trabalho, sei da tua perseverança, sei que não aceitas qualquer um que diz que é, mas não é, você põe à prova. Sei que você sofre por causa do meu nome e não desfaleces. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Só quem já provou deste sentimento sabe do que é que Cristo está se referindo aqui. Só quem já foi inflamado pelas chamas do primeiro amor sabe o que Cristo está dizendo aqui neste texto. Como é gostoso essa ingenuidade santa, esta pureza tomada por uma avidez no que diz respeito a conhecer o Senhor e servi-lo. Como as irmãs cantam bem, como o pregador prega bem, como o pastor é amoroso, como a obra é linda. Você inicia a segunda e não vê a hora de chegar a terça para estar no culto. Antes das refeições você agradece a Deus. Todas as vezes que acorda de madrugada, tira um períodozinho de oração, nem se for por 15 minutos. Não perde tempo e nem oportunidade de anunciar Jesus. É uma brecha que surge, você já... Jesus te ama. Vá lá na igreja ouvir sobre Jesus. Vá lá na igreja ouvir a palavra de Deus. Que sede pelas coisas de Deus. Que desejo pelas coisas de Deus, que disposição pelas coisas de Deus. Agora eu me pergunto, o que é que faz este amor se perder ou se esfriar? O que é que faz esta ingenuidade santa desaparecer? Na medida que nós vamos caminhando, nós vamos aprendendo mais, e ao invés de nós progredirmos, a impressão que eu tenho, falando da minha vida espiritual, é que às vezes a gente começa a regredir. Eu me recordo quando eu era um pré-adolescente, um adolescente, não digo isso para me gloriar, mas eu pegava a carriola e saía pelas ruas do Jardim Pisserno, aqui em Sumaré, batendo nas casas, pedindo alimento, para levar para a casa de recuperação e para a assistência social da igreja. Nós tínhamos uma campanha de oração com alguns irmãos presidiários, que era da 12:00 às 6. Como eu não trabalhava, não tinha muita canseira, então eu ia orar com eles, e eu orava da 12:00 às 6 da manhã, são 6 horas de oração. Eu dormia pelo menos umas 4 horas e meia. Mas que vontade de orar, que desejo de buscar a face de Deus, que vontade de conhecer Deus. Começava a ler a Bíblia no Gênesis, e o desejo era terminar no Apocalipse. Jesus disse, através de palavras claras, que por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriariam. Pode notar, quantos antigamente era uma bênção, cantavam, oravam, pregavam, o brilho de Jesus, a luz de Deus refletia na vida, nas ações, nos olhos, mas por algum motivo essas pessoas perderam o encanto, perderam a paixão, perderam o entusiasmo, perderam a força. Parece que esta chama que outrora ardia, hoje já não arde mais. E a despeito das boas obras, da perseverança, da coerência no discernimento, não existe mais o calor que outrora incendiava a alma. Pode notar,
A nossa igreja é uma bênção, mas eu quero que os irmãos antigos recordem lá atrás. Lembra quando não tinha asfalto, que as irmãs colocavam a sacolinha no pé? Porque as estradas eram sem pavimentação, trazia a sandália na sacola, chegava aqui, passava um paninho, punha a sandália e entrava nos cultos. Não tinha muitos carros. Nas nossas igrejas, às vezes só o pastor tinha um Fusca, um Uno que aguentava o vai e vem. Não eram muitos os formados, os doutores. As mensagens eram simples. Homens sem hermenêutica, que proferiam um português. Eu não estou fazendo uma apologia a você falar erroneamente, mas eu estou dizendo que o servir a Deus vai muito além de falar certo ou errado. Havia a despeito de uma certa ignorância, falta de conhecimento, uma sinceridade tremenda. Os anais históricos da Assembleia de Deus diz que naquelas igrejas feitas de sapé, os fazendeiros olhavam de longe e não sabiam se o céu tinha descido ou se a igreja havia subido, porque parecia que estava literalmente pegando fogo. A mensagem era simples: Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Mas existia paixão, sinceridade. Não que não exista isso hoje, mas a pergunta é: será que nós progredimos ou regredimos? Quando tinha os mutirões, acordava cedo, pegava ônibus, ia trabalhar na igreja. Ah, meu Deus, que sede pelas coisas de Deus, que vontade de conhecer mais de Deus, que vontade de sentir Deus. A oração do meu coração sincera esta noite é que o Espírito Santo sopre sobre nós e reacenda as chamas do primeiro amor. Quantos concordam com esta oração? Feche os seus olhos, bendito Deus, que teu Espírito possa soprar sobre nós. Como eu quero voltar ao meu primeiro amor. Eu sei que o Senhor não se cansa dos nossos recomeços. Eu sei que o Senhor é o Deus da restauração. E eu sei que a glória da última casa será maior do que a da primeira. Ah, Deus, venha com o vento do teu Espírito soprar sobre nós essa noite. Reacenda as chamas do primeiro amor. Que os nossos olhos se abram para a beleza existente na simplicidade do Evangelho. E que possamos sair daqui esta noite renovados para a glória de Deus. Amém.